Fala pessoal, tudo beleza? Vamos a mais uma aula de Física 3 e nessa aula nós vamos ver leis de Ohm. Mas antes da gente começar essa aula, já deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no canal Descobrindo o Universo se você ainda não for inscrito. No cantinho direito, na parte de baixo, você pode passar o seu mouse para se inscrever direto pelo vídeo e badalhe esse sininho para o YouTube te avisar sempre que um vídeo for postado. Por que isso é importante? Porque eu tenho gerado muito conteúdo para você. E se você não for inscrito e não tiver ativado o sininho, o YouTube não te avisa quando eu postar um novo vídeo e você perde essa oportunidade. Então já se inscreva no canal e badale esse sininho. Tendo feito isso, vamos à aula. Bom, uma revisão breve aqui do que é resistor. Eu fiz uma aula completa sobre elementos de circuitos elétricos. Vá até o meu canal se você não assistiu essa aula e assista. Nós podemos representar o resistor dessas duas formas. A primeira como sendo uma caixinha e a segunda morrinho. Então, pessoal, o resistor é um objeto sujeito a uma diferença de potencial. Resistência é a característica física deste resistor. O que seria resistência? É a dificuldade que o elétron tem ao passar por esse aparelho. Então, resistor é o objeto, resistência é a característica física deste objeto. Vamos então definir a resistência elétrica. Nós podemos conectar esse resistor a uma bateria. Esse resistor estará sujeito a uma diferença de potencial. Aqui nós temos um circuito fechado, onde por esse circuito irá percorrer uma corrente I. Nós sabemos que os elétrons saem do polo negativo e vão até o polo positivo da bateria. E nós vimos na aula de corrente que o sentido da corrente ele é oposto ao sentido dos elétrons. Então a corrente ela sai da polaridade positiva indo à polaridade negativa. Então a corrente elétrica ela terá esse sentido no circuito, saindo do positivo para o negativo. A gente pode calcular essa resistência usando a seguinte expressão. Nós podemos dividir a diferença de potencial U pela corrente e nós iremos encontrar o valor dessa resistência. U sobre I igual a R. U sobre I igual a R. Essa expressão ela é conhecida como primeira lei de Ohm. É mais comum de aparecer para vocês da seguinte forma. O I ele está dividindo, nós podemos passar ele multiplicando. Daí nós temos que U igual a R vezes I. U igual a R vezes I. Essa aqui, pessoal, é a primeira lei de Ohm. Onde U é a diferença de potencial, R é a resistência e I é a corrente. Então, U igual a R vezes I. A unidade de resistência será a unidade de U, que é volts, dividido pela unidade de I, que é ampere. Então, nós temos como unidade volts por ampere. Mas 1 volt por 1 ampere é igual a 1 ohm. Portanto, a unidade de resistência será o ohm. É essa ferradura aí. Unidade de resistência é ohm. Vamos ver então resistor ôhmico e resistor não ôhmico. O que Ohm fez, pessoal, foi variar a diferença de potencial U num resistor e medir os valores de corrente. Então ele fez U1 sobre I1 e ele verificou que quando ele fez U2 sobre I2, o valor era o mesmo de U1 sobre I1. Então nós temos que 1 sobre I1 é igual a U2 sobre I2, que é igual a UN sobre N, que é igual a uma constante. O que isso significa? Se ele tivesse, por exemplo, uma diferença de potencial de 12 volts, ele teria uma corrente de 1 ampere. Se ele dobrasse a diferença de potencial, fosse para 24 volts, a corrente também iria dobrar, iria para 2 ampere. E quando você faz a divisão, dá o mesmo resultado. Então isso é uma constante. Fazendo o gráfico, nós temos que no eixo horizontal nós temos a corrente e no eixo vertical nós temos a diferença de potencial U. Essa relação, pessoal, por ser constante, é uma relação linear. Então a gente tem uma reta. Essa reta ela gera um ângulo θ com o eixo I. E nós podemos aqui fechar essa figura. Daí nós temos um triângulo retângulo, onde o cateto oposto é a diferença de potencial e o cateto adjacente é a corrente. Então, usando a relação da tangente, nós temos que tangente de θ é igual a cateto oposto sobre o cateto adjacente. Substituindo cateto oposto e cateto adjacente, nós temos que tangente de θ é igual a U sobre I. Mas nós vimos que U sobre I é a resistência. Daí, a tangente de θ é igual a resistência.
Então, quando você calcula tangente do ângulo, você está calculando a resistência. Então, esse é o comportamento de um resistor ômico. Ele gera uma relação linear. Para um resistor não ômico, essa relação não é linear, pois, fazendo o gráfico de U por I, nós temos a seguinte relação. Quando nós aumentamos a diferença de potencial, U, a corrente ela aumenta só um pouquinho. Daí nós temos, por consequência, um aumento na resistência. Então, essa relação, pessoal, novamente não é uma relação linear. Isso ocorre, pessoal, porque a resistência depende de alguns fatores. Vamos ver na segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm é o seguinte. Vamos pegar aqui um fio ampliado. Nesse fio passa uma corrente I. Esse fio tem um comprimento L. E eu vou fazer um corte nesse fio e analisar a área de seção transversal A. Daí, a resistência desse fio pode ser calculada da seguinte forma. R é igual a ρ vezes L sobre A. R igual a ρ vezes L sobre A. Onde ρ é a resistividade do material, L é o comprimento do fio e A é a área da secção transversal. Então, a resistência ela vai depender da resistividade, depende do material, do comprimento e da área da seção transversal. Vamos analisar aqui. Percebam que, para um material cuja resistividade é um valor alto, a resistência será um valor alto. Daí o elétron terá mais dificuldade em passar por esse resistor. Analisando a área, para uma área de seção transversal pequena, essa resistência será um valor alto também. Isso ocorre, pessoal, porque os elétrons eles se repelem entre si. Daí terá mais dificuldade em passar por essa resistência. Daí o valor da resistência será maior. Então, a resistência depende da resistividade ρ, do comprimento L e da área de seção transversal A. O ouro, por exemplo, pessoal, ele tem uma resistência bem baixa, pois a resistividade do ouro é um valor bem pequeno. Já o ferro ele tem uma resistência maior que a do ouro, pois a resistividade do ferro é maior que a do ouro. Bom, a unidade de resistividade será o seguinte. Vamos pegar a expressão da segunda lei de Ohm, que é R igual a ρ vezes L sobre A, e isolar ρ. Nós temos aqui que ρ é igual a R vezes A sobre L. Vamos aplicar, então, a unidade de medida. Então, a unidade de ρ é igual a unidade de R vezes a unidade de A sobre a unidade de L. Substituindo as unidades que nós já conhecemos, a unidade de ρ é igual a Ohm vezes metro quadrado sobre metro. Nós podemos cortar o expoente 2 do metro com o metro do denominador, daí sobra Ohm vezes metro. Daí, a unidade de resistividade é Ohm vezes metro. Beleza? Pessoal, a gente não costuma escrever metro vezes Ohm, não, porque o pessoal faz um pouco de confusão com miliohm. Então, escreva sempre Ohm vezes metro. Beleza? A resistividade, pessoal, ela depende da temperatura do material. Vamos ver, então, a relação de resistividade com temperatura. Nós vimos na física 2 a expressão da dilatação linear e a expressão é Δρ é igual a ρ0 alfa Δθ, onde ρ0 é a resistividade inicial, alfa é o coeficiente de dilatação linear que depende também do material e Δθ é a variação de temperatura. Vamos aqui abrir Δθ. Δρ é igual a ρ0 alfa θ menos θi. Vamos agora abrir Δρ. Nós temos que ρ menos ρ0 é igual a ρ0 alfa θ menos θi. Vamos passar menos ρ0 para a direita da igualdade, trocando o sinal. Daí nós teremos que ρ é igual a ρ0 mais ρ0 alfa θ menos θi. Analisando a direita da igualdade, nós podemos colocar ρ0 em evidência. Então, a resistividade ρ em função de θ será ρ0, que multiplica 1 mais alfa vezes θ menos θi. Ou seja, quanto maior a temperatura, maior a resistividade do material. Isso acontece porque a temperatura ela mede o grau de agitação das moléculas. Quando a gente aquece o material, essas moléculas têm maior velocidade, então elas terão maior energia cinética.
Daí, os elétrons terão mais dificuldade em passar por este material devido à interação, ou seja, quanto maior a temperatura, maior a resistividade do material. Então, pessoal, a condutividade elétrica ela é análoga à condutividade térmica. Por exemplo, os metais são bons condutores elétricos e bons condutores de calor. Um mau condutor elétrico, como o plástico ou cerâmica, é também um mau condutor de calor. Vamos supor que θ seja igual a θi. Fazendo θ igual a θi, nós temos que essa parte da equação é zero, daí nós temos um ρ0 vezes 1. Para θ igual a θi, nós não temos variação na resistividade. Beleza? Vamos então ver um exemplo. Um fio A tem resistência elétrica igual a 2 vezes a resistência elétrica de um outro fio B. Sabe-se que o fio A tem o dobro do comprimento do fio B e sua seção transversal tem raio igual a metade do raio da seção transversal do fio B. Determine o valor da razão ρA sobre ρB entre a resistividade do material do fio A e a resistividade do material do fio B. Então, pause esse vídeo e tente resolver este exemplo. A resolução para este exemplo pode ser a seguinte. Vamos primeiro coletar os dados. Ele disse que a resistência do fio A é igual a 2 vezes a resistência do fio B. Então, RA é igual a 2 vezes RB. Ele disse que o comprimento do fio A é 2 vezes o comprimento do fio B. Então, LA é igual a 2 vezes LB. E ele diz também que o raio da secção transversal do fio A é a metade do raio da secção transversal do fio B. Ou seja, RA é igual a meio de RB. Mas nós podemos aqui isolar RB, o 2 está dividindo, nós podemos passar ele multiplicando. Daí nós temos que RB é igual a 2 vezes RA. Vamos então usar a primeira informação. RA igual a 2 vezes RB. Substituindo a expressão da segunda lei de Ohm, nós temos que ρA vezes LA sobre AA é igual a 2 vezes ρB vezes LB sobre AB. A área desse fio é uma área circular, então vamos substituir a equação da área. Nós temos que ρA LA sobre πr ao quadrado A é igual a 2 vezes ρB vezes LB sobre πr quadrado B. Como aqui aparece π dos dois lados da igualdade, nós podemos cortar esse cara. Vamos agora substituir os dados fornecidos no enunciado. Nós temos que ρA vezes 2 vezes LB sobre R ao quadrado A é igual a 2 vezes ρB vezes LB sobre 4R quadrado A. Este 4, pessoal, no denominador da direita da igualdade, apareceu porque RB é igual a 2 vezes RA. Elevando esse cara ao quadrado, então RB ao quadrado é igual a 4RA ao quadrado. Beleza? Agora nós podemos cancelar LB com LB, RA ao quadrado com RA ao quadrado, e notem que dos dois lados aparece 2 no numerador. Então nós podemos cancelar esses caras. Daí nós ficamos com a expressão ρA é igual a 1/4 de ρB. ρB está multiplicando, nós podemos passar ele dividindo, daí a gente obtém a resposta direta, que ρA sobre ρB é igual a 1/4. Ou ρA sobre ρB é igual a 0,25. Bom, espero que tenha entendido. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E até a próxima aula. Bons estudos, pessoal! Valeu!